É um prazer muito grande estar com vocês no canal Espiritismo na Prática. Eu quero agradecer de início o convite que me foi gentilmente formulado pelo nosso amigo e irmão Jefferson, para que possamos fazer estudos regulares da obra de André Luiz. Então, gente, é interessante, porque a obra de André Luiz ela tem um valor extraordinário para aqueles que querem conhecer um pouco mais de Espiritismo, porque ela comenta em detalhes a atuação dos espíritos no mundo espiritual. E a interação do trabalho do mundo espiritual com o nosso mundo de encarnados. Como que os espíritos atuam aqui na crosta para ajudar nas mais variadas situações que necessita da presença deles, etc. Então, o André Luiz descreve não somente o mundo espiritual nas vizinhanças do nosso planeta, mas também descreve a atuação do mundo espiritual nos trabalhos de auxílio aos encarnados. Isso é o que de início chama a atenção. Em segundo, que o primeiro livro dele, Nosso Lar, é um livro que foi lançado em 1943. Portanto, ele já está com 82 anos de lançamento. É o livro mais lido da coleção André Luiz e é um dos livros mais lidos que foram feitos através da mediunidade de Chico Xavier. De todos os 412 livros, 413 livros que Chico Xavier teria recebido psicograficamente, o Nosso Lar é um dos mais lidos. Até eu me lembro agora com muito carinho da nossa amiga Sueli Schubert, né? Está desencarnada agora, está muito feliz no mundo espiritual, porque a gente tem notícias dela. A Sueli, né, grande palestrante espírita, divulgadora, autora de vários livros, ela fazia sempre uma pesquisa quando ela falava, fazia palestras em vários centros, para saber quem que já tinha lido Nosso Lar. Então, geralmente, assim, a maioria das pessoas presentes já levantava a mão indicando que tinham lido. Aí ela perguntava, e o livro tal, e o livro tal, mas quase sempre ela tinha essa impressão de que a maioria das pessoas falava sobre a leitura de Nosso Lar, e é um livro realmente de um valor extraordinário, conforme vocês poderão acompanhar ao longo aí de nossos estudos, que foram progressivamente apresentando para vocês. De início no Nosso Lar, nós temos duas apresentações do livro. Uma feita por Emmanuel, porque Emmanuel, por ser o guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel administrava toda a obra psicográfica que viesse através do Chico Xavier. E, certamente, André Luiz precisou de algum tempo, né, para uma afinização fluídica com o médium para iniciar o trabalho dele. O primeiro trabalho feito foi Nosso Lar, no qual André Luiz conta a sua própria experiência, né, na sua desencarnação, na sua vida, as dificuldades que ele passou nas zonas de sofrimento, como que ele foi acolhido para a colônia Nosso Lar, descreve a colônia com muitos detalhes e descreve toda a evolução do seu trabalho, do seu aprendizado e da sua dedicação aos sofredores, aos quais ele se envolveu com um carinho muito grande naquelas regiões tristes lá do Ministério da Regeneração, as chamadas câmaras de retificação, com a sua grande amiga Narcisa. Mas ele nos conta o trabalho que ele teve na colônia, os conhecimentos que ele teve com várias pessoas, vários trabalhadores da colônia, a divisão administrativa, político-administrativa de Nosso Lar, com seus ministérios, com o Palácio da Governadoria. Muito lindo o livro, muito detalhado, e que muitos irmãos receberam, alguns até assim achando que isso aí está parecendo uma obra de ficção. Será que tem isso tudo mesmo no mundo espiritual? Pensavam alguns. É perfeitamente natural que houvesse dúvidas em relação a uma situação inteiramente nova que estava sendo apresentada. Assim, o Emmanuel vai nos dizer aqui, na apresentação do livro, ele diz assim, novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente.
Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Ele está começando a explicar que o nome André Luiz não é o nome verdadeiro, é um pseudônimo que foi adotado para que não se identificasse a família do médico. Mas vamos continuar. André precisou igualmente de cerrar a cortina sobre si mesmo, deixar o passado. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Portanto, Emmanuel está explicando que não vai ser revelada a identidade dele como médico na sua última encarnação, mas que ele está sendo apresentado, sim, como um novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou ele despojar-se de todas as convenções, inclusive do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Então, é importante que não haja identificação pessoal para evitar a identificação da verdadeira família dele, que muitos descendentes estão ainda aqui, né, na cidade, provavelmente na cidade do Rio de Janeiro, e aí não é interessante que haja identificação, até porque muitos deles, provavelmente não sendo espíritas, não gostariam de ter o nome do pai ou do avô colocado num livro espírita. Poderia criar alguma dificuldade. E toda a interpretação do conhecimento pode gerar, às vezes, alguns problemas, até mesmo de ordem judicial. Então, para evitar isso, é o novo irmão que é apresentado com muita humildade e que adotou este pseudônimo. Reconhecemos que este livro não é único, porque outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Há, sim, outros livros, através de outros médiuns, até médiuns, né, no exterior, Inglaterra, Estados Unidos, na Europa continental, que alguns chegaram a escrever sobre o mundo espiritual, mas nunca com esses detalhes da experiência pessoal pela qual André Luiz passou e descreveu com muitos detalhes. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados, laboriosos e bem-intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Quer dizer que Emmanuel, que já vinha, né, acompanhando todo o trabalho mediúnico do Chico, que vinha administrando, né, como guia espiritual, né, o advento de inúmeras obras que vieram por Chico Xavier, e ele, nessas alturas, achava que era interessante que tivesse um irmão que pudesse apresentar novas informações, mas que ele contasse a sua experiência de vida. Assim é André Luiz, ele conta a sua experiência de vida para nós, com muita humildade, fala dos erros que ele já havia cometido, fala que, naturalmente, precisou de passar por alguns anos de sofrimento, né, nos planos inferiores da Terra, chamada região do umbral, mas que ele foi acolhido com muito carinho, foi atendido na colônia, enfim, ele vai descrevendo, né, toda a sua nova experiência no mundo espiritual, e falando de todos os grandes trabalhadores do mundo espiritual que atuam em benefício de muitos encarnados aqui na Terra. Que depois, nos livros subsequentes da coleção, ele vai contando a sua própria experiência no aprendizado com grandes orientadores do mundo espiritual, né, orientadores estes ligados à colônia do nosso lar,
e que eram verdadeiros instrutores para o aprendizado de André Luiz, para que André Luiz também pudesse trazer para nós, via mediúnica, todo esse conhecimento e todo esse aprendizado dele. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia, e diremos nós hoje mais, né, da televisão, da informática, da internet, se nós falássemos isso há um século atrás, as pessoas, isso aí é ficção, isso não existe. Quer dizer, natural que as criaturas tenham, né, a surpresa e a perplexidade, a dúvida, que isso faz parte de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É natural e é muito justo. Não comentaríamos, desse modo, qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar aquilo que lê, isso é natural. Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial deste trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica e milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. E neste campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo, quer dizer, buscar novos adeptos, né? E conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. Agora, Emmanuel coloca uma frase muito importante. É indispensável cogitar do conhecimento dos nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. Então, Emmanuel traz essa condição de que nós, como criaturas humanas, agora considerando-nos como encarnados aqui, é importante que, através desses conhecimentos, nós saibamos que nós temos um grande potencial como espíritos que somos encarnados, aplicando esse potencial nos serviços do bem. Então, aquilo que nós buscamos na fonte da água pura do Espiritismo e que nós valorizamos esses conhecimentos, vamos procurar aplicá-los na nossa vida prática, né? Nas nossas relações com os nossos entes queridos, os familiares, as pessoas no nosso ambiente de trabalho, ou no templo em que frequentamos, na religião a que pertencemos, que possamos fazer isso levando de nós uma contribuição àqueles que necessitam dessa contribuição. Porque, ao ajudarmos, estaremos ajudando a nós próprios. É o que Emmanuel quer colocar aqui nesse sentido. O homem terrestre não é um deserdado. Ele é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, né, transitoriamente. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. O homem, nós, né, seres humanos, somos alunos de uma escola benemérita que é o nosso planeta. E ali nós precisamos aprender a progredir. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. É importante dedicarmos-nos, né, ao conhecimento vindo pela via mediúnica, é muito importante. Todavia, temos que olhar também as nossas próprias necessidades junto aos nossos familiares, ao nosso ambiente de trabalho, à nossa profissão, essas coisas que desejamos fazer no mundo e que sejam feitas à luz desses conhecimentos novos, à luz do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Pois bem, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu ou estacionamos no purgatório, ou mesmo nos precipitamos no abismo infernal. E vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, tem que conhecer o preço do terrível engano a que submeteu
o próprio coração. Então, ele fala aqui, Emmanuel, que André Luiz coloca muito claramente que a morte nada mais é do que nós encontrarmos a nós mesmos, é o encontro do indivíduo com ele próprio, é o encontro com a sua consciência. E dependendo do que tenhamos realizado, nós estaríamos edificando, ele coloca aqui de uma forma figurada, nós estaríamos edificando o céu, ou estacionarmos no purgatório, ou mesmo sermos precipitados em zonas infernais de sofrimento, de acordo com o que a criatura realizou na sua existência. Né? Se foi na direção do mal, na direção do bem, isso aí é o destino que cada um tem que analisar e ver as melhores probabilidades que ele tem na sua existência. E, lamentavelmente, ele entregou-se a ações profundamente contrárias à lei de Deus, certamente responderá pelas consequências de seus atos. Né? Guarde a experiência deste livro na alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura, né? Ela diz, quer dizer, essa experiência, né? Bem alto, não basta a criatura pegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, com esta colocação, Emmanuel quis dizer que nós precisamos, sim, dos valores religiosos, do espiritismo, do espiritualismo, mas que em nossa conduta como seres humanos, em relação aos nossos irmãos, nós precisamos da espiritualidade, porque é a forma de relacionarmos fraternalmente com o nosso irmão e é a forma de seguirmos o que Jesus ensinou, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Agora vem a mensagem de André Luiz. Ele próprio, como autor, vai querer apresentar o livro, naturalmente, e ele coloca umas coisas muito interessantes também. A vida não cessa, diz André Luiz. A vida é uma fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. É quando o espírito adquire um plano tão elevado de evolução como o espírito puro, que ele está aí em comunhão com a divindade. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos. Nada tem a ver com as soluções profundas do destino do ser. E o fato de desencarnar não muda nada na conduta do indivíduo. Ele será o mesmo. Se ele tem problemas pesados de consciência, ele vai enfrentar a si mesmo no espiritual e naturalmente, as consequências que a lei divina vai prever. Mas o fato é que ele não há nenhuma mudança milagrosa na transformação de um plano para outro. Então, a continuidade do serviço e do progresso espiritual certamente vai ser mantida, mas sem que haja nenhuma mudança, né, súbita, mudança assim totalmente fora de propósito, não. É o indivíduo que vai reconhecer-se como a si próprio, vai relacionar-se com seus entes queridos, com as pessoas que o amparavam, e vai pedir a oportunidade de trabalhar, de aprender, de continuar, né, dedicar-se no mundo espiritual a tarefas para a sua própria elevação e daqueles com quem ele vai, naturalmente, conviver. Cerrar os olhos carnais constitui uma operação demasiadamente simples. E permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como já tínhamos lido. Ó, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. Poeticamente ele diz isso. Ó, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença
de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Baixar do pano seria a passagem para o mundo espiritual, seria muito infantil se entendêssemos que isso resolveria todos os problemas do futuro do espírito. Aí ele diz uma síntese magistral aqui, olha, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, uma vida. Não, desculpa, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Eu vou repetir que isso é muito interessante. Olha só. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços e quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Ele está dizendo que realmente nós já passamos por muitas e muitas experiências de reencarnações no passado, mas ainda teremos muitas reencarnações em direção ao futuro para consolidarmos a nossa posição num patamar de evolução espiritual muito elevado, que aí não precisaremos nem mais da reencarnação, a não ser que nós desejemos, né, voltar como missionários, numa situação qualquer, por opção do espírito. Mas chega num ponto que não precisa mais, na escada do progresso espiritual, não é necessária mais a reencarnação, porque toda a experiência que poderia ter sido adquirida através dessa fileira de milhares de reencarnações, nós já adquirimos, aí estabilizamos numa posição muito elevada, e daí continuamos a trabalhar mais na proximidade do Criador, entendendo melhor os desígnios, as leis e o carinho que o Criador tem por todos nós. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que só se verifica, quase sempre, de estranha maneira. Ele, só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. É a luta para a compreensão, o entendimento do Evangelho e colocar o Evangelho em nossos corações. Mas ele diz uma coisa interessante, que o letrado em filosofia religiosa fala em posições definitivas. A questão tradicional das religiões, que interpreta a vida como uma só, que interpreta que a sorte da pessoa já está definida após a morte, ou ela vai para o inferno, ou ela fica temporariamente no purgatório, ou ela vai para um céu que não fica muito bem esclarecido, como se a pessoa pudesse ficar lá em contemplação estática, né, das maravilhas do paraíso, uma situação que não explica para as pessoas que querem raciocinar um pouco, mas como que Deus, sendo justo, né, ocorrem todas essas diferenças enormes pelo mundo, né? As diferenças físicas entre as criaturas, crianças que nascem, né, com deformidades físicas graves e outras são saudáveis, né? As grandes diferenças físicas, as diferenças intelectuais, pessoas com enorme dificuldade de aprendizagem e outras com uma facilidade enorme que chegam ao nível da genialidade, das diferenças intelectuais, né? E as diferenças morais, que dizer delas? Irmãos nossos infelizes que ainda trabalham em planos aí de muita crueldade, violência, né, trazendo problemas graves de relacionamento humano, perturbando a vida de muitas criaturas. São os nossos irmãos que moralmente ainda deixam muito a desejar, e tem aqueles outros no outro extremo, aqueles que são verdadeiros missionários do bem. Entre uns e outros, há um enorme caminho aí para desenvolver. Então, nós temos na Terra uma visão rápida da humanidade, a fácil constatação
das grandes diferenças físicas, intelectuais e morais entre as criaturas, conforme Allan Kardec nos fala em O Livro dos Espíritos, quando ele escreve aquela parte sobre as considerações sobre a pluralidade das existências, que é um escrito magistral que deve ser revisto por todos. Então, quando a pessoa não entende isso, né, ela entende que, sendo uma vida só, a sorte da criatura já estará fixada após a sua morte, e isso traz uma situação de muita preocupação para as pessoas. Ou, por outro lado, traz até um certo afastamento. Ah, não, isso aí, não posso acreditar nisso, não quero saber dessas situações, porque eu não quero saber o que vai acontecer comigo depois. Ele se afasta, porque a interpretação é muito rigorosa e é muito radical e não coaduna com a ideia de um Deus justo. A justiça divina só pode ser explicada pela reencarnação, como todos nós sabemos. Pois bem, é muito longa, portanto, é a nossa jornada laboriosa. São as encarnações pelas quais já passamos e pelas quais iremos passar. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia desta verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamos-nos junto a vós, outros, no anonimato, que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora, senão, a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam, em primeiro lugar, as criaturas. Né? Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E essa citação dele, o espírito sopra onde quer, está contida no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 8, em que diz assim: o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. João, capítulo 3, versículo 8, aqui da tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. E essa colocação é muito interessante, porque fala dos valores do Espírito. Isso foi naquela passagem clássica que Nicodemos perguntou a Jesus o que teria que fazer para adquirir o reino do céu. Aí Jesus falou que, na verdade, teria que nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu a questão do nascer de novo. Foi quando Jesus disse isso para ele, né? O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, o Espírito vem adquirindo valores intelectuais e morais ao longo da longa fieira de reencarnações na espécie humana, sem contar os reinos inferiores da natureza, ainda o princípio inteligente na sua individualização. Mas falando do espírito como na condição humana, ora, são milhares de encarnações que já tivemos na Terra e teremos outras pela frente, porque o ser humano, desde os primeiros hominídeos, nós podemos constatar pelo menos aí uns 2,5 milhões de anos a 3 milhões de anos, e são muitas encarnações nesse período, até chegarmos ao Homo sapiens, que é a espécie atual nossa aqui na Terra, mas tivemos os antecessores do Homo sapiens, em que o espírito estava no seu primitivismo, mas estava em aprendizado. Então, isso porque o espírito vem de muito longe, ele sopra onde quer, quer dizer, ele pode passar por experiências das mais variadas, né? Pode dizer as mais variadas coisas, pode conviver com várias pessoas, mas isso nas inúmeras existências. E ele ainda diz assim, não sabes de onde vem e nem para onde vai, porque como é que nós vamos situar o nosso passado distante e para onde iremos? Fica difícil localizar isso, mas o fato é que todo aquele é gerado do Espírito, ou seja, todos nós que somos espíritos em progresso, viemos de um passado distante e iremos para um futuro ainda a ser determinado. Essa colocação de Jesus é para falar da grandiosidade da existência do espírito,
que muito, antecipa em muito a vida atual e vai seguir no futuro muito além. Pois bem, e agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. Então, colocando um parágrafo final com muito espírito de fraternidade, com muito carinho para os seus leitores, André Luiz diz que guardará no coração dele, né, a gratidão e a simpatia por todos nós que queremos conhecer a sua obra, todos nós queremos ser seus leitores. Então, estamos todos convidados, né, nesse caminho que vamos percorrer daqui para adiante, né, como leitores de André Luiz, pedindo que ele próprio nos dê muita inspiração, nos dê a sua assistência, para que possamos abrir os nossos corações e aumentar a nossa compreensão de todos os valores evangélicos doutrinários que ele trouxe para nós em sua magnífica coleção. Ficam todos os irmãos convidados para que daqui para frente possamos caminhar juntos nessa jornada do conhecimento espírita à luz do Evangelho de Jesus, com todas as informações que o querido André Luiz nos traz. Um abraço a todos, muita paz.